A gente vai dar continuidade hoje às mensagens que vínhamos pregando no livro de 1 Timóteo. Vamos retomar. Só para lembrar, a carta que Paulo escreveu a Timóteo é uma carta de orientação, de encorajamento a um jovem pastor, ensinando a como cuidar da igreja e cuidar de outros pastores. E hoje, especificamente, o texto vai falar de como ele deve cuidar de outros líderes. Mas antes de entrar no texto, eu queria só dizer para vocês o seguinte, como um testemunho pessoal: pastorear ou liderar a igreja é um grande privilégio. Eu sei que muitos vão dizer o contrário, que a responsabilidade é muito grande, que está entre as profissões mais estressantes, em algumas pesquisas aí, que há muitos escândalos envolvendo pastores e que a reputação não é muito boa hoje. Apesar de tudo isso ser verdade, esse é um dos lados da verdade, não o único. O outro lado da verdade que eu quero falar para vocês hoje é que pastoreando a igreja, você tem o melhor patrão do mundo. Você vê e acompanha a vida de muitas pessoas e famílias sendo transformadas pela graça de Deus. Você encontra outros servos de Deus, fiéis, que te encorajam a continuar no meio das lutas. Por isso, Paulo, quando escreveu para Timóteo esse trecho que nós vamos ler, ele dá algumas orientações de como tratar com esses pastores e líderes. Lembrando que o próprio Paulo, no capítulo 3, já havia dito: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 ao 25. 1 Timóteo capítulo 5, do 17 ao 25. Diz assim o texto: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se.
Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por termos a Tua palavra, o Teu Espírito que nos guia à verdade, e como nós precisamos agora que o Senhor nos oriente no que vamos falar, no que vamos ouvir aqui hoje à noite, que tenhamos o discernimento do Senhor e a convicção do Senhor de que essas verdades vêm de Ti e plantadas no terreno correto, no coração certo, produzirão frutos para a vida eterna. Ó Deus, que essa sementeira hoje aqui seja obra do Espírito do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento aqui, Paulo está falando em relação a pastores e líderes. Especificamente, o título que eu dei aqui foi Respeito e Justiça aos líderes da igreja. Respeito e justiça em relação aos líderes da igreja. O texto que nós lemos, nós vamos dividi-lo em 3 partes. E a ênfase que nós vamos dar é como tratar os líderes cristãos. Primeiro, em relação à honra e ao sustento. Respeito é a palavra-chave aqui. Os líderes devem ser respeitados. Algumas observações em relação ao texto, e eu quero que você entenda que o que nós vamos falar aqui, e eu como líder, parece que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, mas eu quero expor exatamente o que o apóstolo está dizendo aqui no texto. Eu quero que você saia daqui hoje com a convicção de que você está ouvindo a palavra de Deus, não a palavra minha. Algumas observações no primeiro versículo lido aí, versículo 17. A expressão, na minha tradução, merecedores de dobrados honorários. Na verdade, em outra tradução, aparece a ideia de dupla honra. Então, em vez de honorário, ou em vez de alguma coisa financeira, tem mais a ver até com a ideia de honrar aquela pessoa que exerce essa função de liderança. Prestar honra, respeito, é a ênfase aqui. O mesmo respeito ou honra que um filho deve dar em relação ao pai, os irmãos devem dar em relação aos líderes da igreja. O pessoal que é mais antigo aqui na igreja sabe que eu não faço questão nenhuma de ser chamado de pastor. Não porque eu não honre essa função ou esse título, mas porque eu acho que o respeito ou a honra vai muito além de um título. Não é o fato de chamar de pastor que me deixa na condição de alguém honrado, mas é o fato de ser respeitado como tal. Pode me chamar de Alex, não tem problema. Tem uns apelidinhos por aí que eu não sou muito chegado não, mas eu acredito que honrar o líder é muito mais do que atribuir a ele um título. Vai da maneira como você o vê e como você fala do líder. Então, seja qual for o seu líder, de grupo, de ministério, diácono, fale com respeito. Eles são líderes, pessoas que Deus colocou na liderança. E como batistas, que nós muitas vezes escolhemos, né? Temos essa agravante ainda. Então, respeite. E é interessante como Paulo diz que o líder deve ser respeitado. Não como aquela ideia de o líder é o intocável.
não é intocável. Tanto que ele está dizendo no texto, ele deve ser repreendido se ele estiver errado. Não é ungido do Senhor que não pode ser confrontado. Não é isso o que Paulo está dizendo aqui. Respeito e honra é diferente disso. Passa pela maneira como eu trato a pessoa. Mas é interessante que ele fala não dos líderes em geral, mas ele especifica aí no verso 17. Você pode olhar comigo. Ele fala: os presbíteros que presidem bem, com especial atenção aos que se dedicam ao ensino da palavra, à pregação e ao ensino da palavra. Então, não é qualquer líder, mas é aqueles que o fazem da forma correta, que são dedicados ao que fazem, que primam por ensinar a palavra de Deus da forma correta, estudantes da palavra de Deus, dedicados a isso. Não é qualquer líder. Ele fala daqueles que realmente merecem ser honrados. Portanto, não é o fato de alguém ter o título de pastor ou de missionário, ou seja lá o que for, que você deve tratá-lo com toda a honra e dignidade, porque alguns só têm o título, mas não vivem essas orientações que Paulo diz aqui. Não são pessoas que fazem bem o trabalho, que lideram bem, que se dedicam, que se afadigam na palavra. Então, aprenda a valorizar os bons líderes. Aprenda a valorizar os bons líderes. Outra forma de mostrar respeito, e o texto continua dizendo aí, é dando-lhes dignidade para viver. Paulo fala do salário desses líderes. E eu fiquei pensando, será que não é constrangedor eu falar sobre isso aqui? E eu concluí, claro que é constrangedor. Mas eu tenho uma vantagem. Daqui a mais ou menos 9 anos, se a Previdência deixar, eu estarei aposentado, né? Não no sentido de parar de trabalhar, mas no sentido de vou ter uma pensão vitalícia. Então, o que eu estou falando aqui hoje não é pensando no meu benefício próprio. Eu estou pensando nos novos líderes que estão sendo formados aqui na igreja e que certamente assumirão a condição de pastores e missionários nos próximos anos. A gente está fazendo uma transição aqui na igreja. Por isso, a partir do ano que vem, a gente está começando um curso de treinamento teológico para a formação de nossa liderança. Porque queremos qualificar os futuros pastores, líderes, missionários da igreja. Então, o que eu vou falar aqui, eu estou visando muito mais aqueles que estão surgindo entre nós como líderes, do que a minha condição propriamente. Por isso eu estou à vontade para falar sobre salário de pastores e obreiros. A ênfase do texto, ao falar sobre isso, é valorizar as pessoas que fazem bem o trabalho de Deus. Paulo, quando está falando com Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, aquelas pessoas que estão exclusivamente dedicadas ao ministério da palavra de Deus, devem receber o necessário para a sua subsistência, algo que lhes dê dignidade de viver. Ele usa o exemplo no verso 18, aliás, ele cita 2 outros textos. O primeiro, um texto lá do Velho Testamento, e o segundo, um texto do Novo Testamento, já uma citação de Jesus, feita por Lucas, o evangelista. É interessante isso. Muitos, por causa dessa citação aqui, têm jogado a carta de Paulo a Timóteo bem para frente. Mas era perfeitamente possível que já na época de Paulo, muitas das expressões de Jesus haviam se tornado comuns
como palavra de Deus na igreja. Embora ainda não tinham os evangelhos sido escritos. Como igreja, nós estamos aprendendo a cuidar dos nossos líderes. Agora nós temos a chegada do William, da Rebeca, da Mariana. Certamente teremos outros que chegarão nos próximos anos. Estamos começando a cuidar desses líderes. O que eles recebem hoje eu sei que é pouco. Talvez nem o suficiente para terem uma vida em que dependam só disso. Mas nós queremos melhorar isso. Não agora, mas a curto prazo, a médio prazo. À medida que a igreja vai se organizando, à medida que nós temos condições de melhorar isso, nós queremos organizar melhor essa área financeira. Muitos hoje têm optado, como líderes de igreja, pastores, missionários, por uma profissão fora da igreja e uma dedicação parcial do seu tempo à igreja. Eu acho que isso é uma opção. Os chamados fazedores de tendas entre os missionários é algo muito bem visto em países onde o evangelho tem dificuldade de entrar, em lugares, até no nosso próprio país, em áreas indígenas, por exemplo, onde tem várias restrições para a entrada de missionários. Profissionais de diversas áreas têm acesso. Então, sem dúvida, que ter uma profissão pode ajudar muito nessa hora. Por outro lado, alguém que tem que exercer a profissão, e eu fico pensando no meu caso, eu teria um tempo muito restrito de preparo e de estudo, por exemplo, desse sermão aqui. Se você acha que eu venho aqui na frente para pregar e 5 minutos antes eu anotei alguma coisa para falar aqui, você não entendeu o que é uma mensagem bíblica, porque requer horas de estudo, de preparo. Para eu chegar aqui hoje, a gente precisou de algumas horas se dedicando a esse momento aqui. Quando alguém está trabalhando de segunda a sexta e tem outras reuniões na semana para participar e talvez algumas visitas no sábado ou no domingo, quando é que essa pessoa vai estudar e preparar? Preparar-se para a aula que a gente deu às 4h30, para o culto, para o casamento que teve sexta-feira. Quando é que a gente vai preparar? Eu fiquei pensando como fica limitado o tempo de quem precisa se dedicar ao ensino da palavra. Por isso que ele diz exatamente isso aí. Devem ser merecedores aqueles que se dedicam ao ensino da palavra. Se no verso 17 que a gente leu, a ênfase recai no respeito, aqui no 18, o sustento desses irmãos é a ênfase. E isso é defendido por Paulo, pela palavra de Deus. Não somos nós que estamos defendendo, eu quero que isso fique claro. É a própria palavra de Deus que defende o sustento daqueles obreiros, missionários, pastores que se dedicam ao ensino das verdades de Deus. Em segundo lugar, se o primeiro falava mais sobre respeito, honra, em segundo lugar, como tratar os líderes cristãos em relação aos seus erros, às acusações que eles sofrem, aos seus pecados. Como lidar com isso? Do verso 19 até o verso 21, Paulo está falando sobre isso. Como que a gente trata os líderes que erraram, ou que são acusados de algo por outras pessoas. E é muito joia como a palavra de Deus quer que nós sejamos transparentes nisso.
quer que a gente faça isso de forma clara, para que todos saibam como agir. Não é algo que a gente faz escondido, é algo que a gente faz de forma que todos possam participar. E é bom que fique claro que essa questão de tratar dos erros não é questão de julgamento, mas sempre é questão de correção, de trazer de volta para o lugar de onde a pessoa se afastou. Sempre visa amar e não punir. É por isso que a gente vai falar do texto hoje em relação aos pastores e líderes, que assim como qualquer outro membro da igreja, está sujeito aos pecados, aos erros, às suas falhas, e precisa ser tratado, precisa ser ajudado. Mas ele fala algumas coisas aí. Cada um dos versos dá uma ênfase. Acompanhe aí comigo. No verso 19, ele fala que em relação aos líderes, não deve se ouvir acusações infundadas. Na verdade, essa é uma espécie de proteção ao líder contra falsas denúncias. Vocês acham que elas ocorrem? Ocorrem. Mais frequentemente do que vocês imaginam. Graças a Deus, há alguns anos eu não sou alvo de denúncias, mas já fui. E até mostrar que aquilo não é verdade, há um desgaste muito grande. Ainda mais quando as pessoas escutam e já começam a te olhar diferente, não é? Por isso, o texto aqui, Paulo diz: não aceite denúncia, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Há alguma acusação contra algum dos líderes? Então há outras pessoas que podem comprovar que aquilo é verdade? É importante que haja essa comprovação. É interessante que isso vem lá do Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 19, fala que só se deve firmar uma verdade ou uma denúncia contra alguém se tiver 2 ou 3 testemunhas que podem comprovar aquele fato. E essa mesma verdade é repetida no Novo Testamento em algumas vezes, e se tornou uma espécie de padrão para a igreja. Eu vou só citar, eu não vou ler os textos, mas Mateus 18, verso 16, ao falar sobre a confrontação de um irmão, ele diz: depois da primeira tentativa, leve 2 ou 3 pessoas juntos para confirmarem o fato. Em João capítulo 8, verso 17, de novo a ideia, no ensino de Jesus, tenham pessoas junto. E Paulo também em 2 Coríntios capítulo 13, fala: só sob o testemunho de 2 ou 3 pessoas é que deve se estabelecer o fato. Portanto, a ideia é proteger o líder de falsas denúncias. Não é proteger o líder contra denúncias. Não é cercá-lo de tal forma que ele nunca pode ser acusado de erro. Porque é claro que eu falho, como vocês falham. E é claro que muitas vezes eu preciso ser corrigido também. É interessante que naquela época era depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Hoje talvez seria a filmagem de 2 ou 3 câmeras, não é? Talvez os critérios tenham mudado. Por falar nisso, sexta-feira, quando eu fui para Sumé no casamento do Bruno e da Cássia, na viagem eu fui flagrado cometendo um delito. Fui filmado a ultrapassar em faixa contínua. Pior, quem filmou foi o diácono e o líder da igreja, o obreiro da igreja, no carro que vinha atrás de mim.
como eles não quiseram negociar o delito, a única coisa a fazer é reconhecer o meu erro. E pedir perdão. O outro conselho que eu vou dar a vocês é: não ande com... Não é esse. O outro conselho que eu quero dar a vocês é: lembrem-se, liderar a igreja é saber que haverão muitos olhos voltados para você. Até na estrada para Sumé. O verso 20 aí do texto fala quanto aos que vivem no pecado. Vivem no pecado. Essa expressão dá a ideia de um pecado contínuo, habitual, algo que se repete constantemente. Não é a ideia de alguém que errou numa vez, num deslize, mas é alguém que tem persistido no erro, que permanece no pecado. E essa pessoa, então, que errou e permanece no erro, segundo o texto, o versículo 20, deve ser repreendido publicamente, até o arrependimento ou até a exclusão. Portanto, a disciplina tem que ser aplicada, sempre visando a correção, mas, se necessário, até o afastamento dessa liderança. Quando o erro é provado, a disciplina tem que ser aplicada. E eu quero dizer para vocês, mais uma vez, que disciplina bíblica é ato de amor, não é ato de punição ou de tentar estragar a vida de alguém. A disciplina bíblica sempre visa corrigir, seja a pessoa, o líder que errou, seja o líder que insiste no erro e não quer mudar. Ainda assim, a disciplina visa corrigi-lo, mesmo que tenha que ir ao extremo de afastá-lo da liderança e da igreja. Ainda assim, sempre visa a correção. A intenção sempre é ganhar o irmão ou a irmã. Outro lado da disciplina que aparece aí no texto é que ela deve causar temor aos irmãos. Se o líder foi punido, imagina a gente pensa. Se aquele sujeito caiu, imagina eu. Por isso Paulo diz: quem está em pé, cuide para que não caia. A ideia não é ver o erro do outro e começar a jogar pedra no outro. Mas a ideia é: puxa, o outro caiu. Senhor, o Senhor sabe como eu sou fraco também. O Senhor sabe como eu sou frágil também. Como eu sou tendente a errar. Então, por favor, Deus, me ajuda. Me fortalece, não me deixa cair. Me ajuda a tomar a decisão certa. Então, esse temor, quando a disciplina é aplicada, se espalha desde a liderança da igreja, os pastores, os obreiros, os missionários, até cada um dos membros. A congregação toda é afetada. Não no sentido negativo, mas no sentido de: acorde-se. Todos nós podemos cair e precisamos estar alertas. Estamos numa guerra. Guerra contra o pecado que habita em nós. E precisamos nos acordar em relação às lutas que enfrentamos.
Assim como eu estou sujeito ao pecado, cada um de nós está. Ninguém está isento dessa batalha. No verso 21, ainda falando sobre essa questão, ele fala, no finalzinho do verso 21, nada fazendo com parcialidade ou favoritismo. Não é assim, não, o pastor aqui ou o líder aqui é meu amigo, então ele não, ele a gente trata aqui, vamos encobrir o caso, vamos tratar com mais misericórdia, ou com menos misericórdia, caso seja alguém que eu não gosto muito, que já está na hora de sair. Ele fala, não haja com parcialidade, não haja com favoritismo, não haja para um de uma forma e para outro de outra. E ele está falando em relação aos líderes, ou a qualquer outra pessoa. Livrar, biblicamente, não é livrar da disciplina. Livrar, biblicamente, é livrar do pecado. Será que a gente sabe o que é a diferença? Parece que se livrar é quando eu finalmente, já passou, acabou, me livrei da disciplina. Mas continua no pecado, não se livrou de nada. Quando a disciplina nos ajuda a nos livrarmos do erro, aí sim, a disciplina atingiu o seu objetivo. Porque quando livra da punição só e continua no pecado, aí é triste. Porque encobriu, escondeu, guardou o erro. Se você está aí pensando, puxa, ainda bem que o meu não foi descoberto, né? Meu erro. Eu choro e lamento por você. Antes tivesse sido descoberto o seu pecado, porque você teria a oportunidade de ser tratado e de ser perdoado e de ser liberto das consequências do pecado pelo perdão. Davi disse isso claramente em muitos dos salmos. Várias vezes ele disse, eu estou apodrecendo por dentro, por causa do pecado que está em mim. Salmo 32. Perdi a alegria da tua salvação, no Salmo 51. Até que admiti os meus erros. Então agora eu sou feliz, bem-aventurado, porque o meu pecado foi perdoado. Alegre-se. E a gente comentava isso essa semana. Não porque os teus pecados não foram descobertos, mas alegre-se, porque os teus pecados foram descobertos, tratados e perdoados pelo sangue de Jesus. E agora você é livre. Livre para servir a Deus, livre para amar as pessoas. Você é verdadeiramente livre. E se o teu pecado não foi descoberto, você tem a chance, a oportunidade de confessá-lo, seja diante de Deus, seja diante das pessoas que podem lhe ajudar. Faça isso. A punição severa não é a nossa, igreja, mas é quando você se encontrar com Deus. Então, enquanto é tempo, arrependa-se e deixe-se tratar pelo perdão e pela graça de Deus. Em terceiro lugar no texto, como tratar os líderes cristãos em relação à escolha e consagração dos novos líderes. Verso 22 a 25. Se no primeiro ponto nós falamos sobre o respeito aos líderes, no segundo nós falamos sobre a justiça que deve ser aplicada aos líderes, aqui continua falando sobre a justiça, mas agora justiça na escolha dos líderes. Como eles devem ser escolhidos.
Aqui eu diria que é a justiça preventiva de Deus. Justiça preventiva. Ele fala: não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, no verso 22. Isso pode evitar muitos problemas. O que é não impor a mão precipitadamente sobre alguém? Impor as mãos é uma figura de consagrar alguém a uma determinada missão, uma determinada tarefa. Então, imagine que nós vamos chamar alguém aqui e vamos consagrá-lo agora para ser o líder do trabalho lá em Catolé do Zé Ferreira, lá em Santo André, o líder do ministério entre os jovens. Então ele será o pastor de jovens, o pastor lá em tal ministério. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, muito cuidado quando você vai impor as mãos e consagrar alguém. Saiba muito bem o que você está fazendo, porque senão você vai se tornar participante dos pecados dessa pessoa. Você tem responsabilidade diante do que ela fizer. Veja como isso é sério. Quando nós escolhermos alguém para ordenar como pastor ou como missionário, sem responsabilidade, estamos nos associando aos erros que porventura essa pessoa venha a cometer. Por isso, Paulo diz: cuidado, Timóteo, não faça isso de maneira precipitada, avalie bastante, com bastante cuidado. Não haja tão rápido em relação a isso. Eu quero dar um exemplo para vocês, não vou citar o nome aqui, mas é um pastor, um missionário, que em sua ordenação, na verdade aconteceu o seguinte, eu vou dizer um pedacinho da história para vocês entenderem. Esse pastor, ele casou, não era convertido, 1 ano, 2 anos depois ele se converteu, empolgado com a conversão, foi para a igreja, começou a servir, aí queria muito que a esposa também fosse, mas a esposa nunca queria nada com o evangelho. E ele insistiu com ela várias vezes. E uma vez ou outra ela foi. E uma das irmãs lá da igreja chegou para ela e pegou ela no canto lá e pregou. E falou: você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno e tal. Tá bom, eu quero, eu aceito. Aí a irmã veio contar para esse irmão que é pastor agora. E disse: olha, sua esposa se converteu. Ah, que bênção, graças a Deus e tal. Mas na verdade, no fundo, ele sabia que ela não tinha se convertido, que ela tinha feito uma decisão forçada. E ela continuou indo na igreja de vez em quando e tal. Mas esse irmão não, ele se dedicava, ele era alguém que pregava, que ensinava. Em pouco tempo ele já era líder na igreja. Até que o pastor da igreja chamou ele e falou: meu irmão, eu vejo que Deus lhe chamou para o ministério. Eu estou pensando em que você faça o seminário e nós vamos ordená-lo pastor, para assumir o trabalho aqui. Aí ele falou: mas pastor, a minha esposa, eu acho que nem crente ela é. Apesar de ter sido batizada. Não, ela foi batizada, então ela é convertida. Bom, mesmo assim, ela nunca vai ser uma esposa que me ajuda no ministério. Aí esse pastor disse: mas a minha esposa não ajuda também. Aí passou um tempinho, ele fez o curso rápido lá, de não sei quantos dias, e foi ordenado para o ministério. Resultado: depois de ter sido mandado para o campo missionário, a esposa quis separar-se. E aí? Pastor, missionário, num campo, e a esposa pede o divórcio. Isso que eu não vou falar das brigas que aconteceram, das tentativas de agressão da esposa em relação ao marido, das traições no campo missionário. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Quando você age precipitadamente,
você acaba permitindo que os pecados que aquela pessoa comete respinguem em você. E ao conversar com esse pastor, recentemente eu falei para ele: pastor, eu sei que você errou, mas o pastor que lhe ordenou errou mais ainda. Jamais você deveria ter sido ordenado. Você concorda? Eu concordo. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente vai colocar como líder. É isso que Paulo está dizendo. Ainda sobre a ordenação, agora partindo para os versículo 24. Eu vou pular propositadamente o versículo 23, que é um parênteses que Paulo abre para um conselho pessoal a Timóteo. Eu confesso que eu não vou dar esse conselho para vocês aqui. Vai que você se empolga, né? Então vamos para o 24. No verso 24, Paulo destaca que há pessoas que cometeram certos pecados que facilmente ou logo se tornaram visíveis. Ele diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ainda naquela linha de não agir precipitadamente em relação ao líder, há pessoas que você olha, as pessoas que normalmente falam muito, que são meio explosivas, que você vê logo os defeitos, né? Ficam visíveis, né? Tá na cara. Nem vou olhar para o lado de cá. Tá na cara. Já há outras pessoas mais caladinho, mais introspectivo, que você não sabe exatamente o que está se passando na mente, no coração dessas pessoas. E muitos dos seus erros, talvez, jamais venham a ser conhecidos por todos. Só depois de uma boa convivência, de muito tempo junto, é que a gente vai percebendo alguns problemas. Certamente a esposa, os filhos dessa pessoa conhecem os defeitos, né? Por mais calado que seja, como eu. Começa a conhecer os defeitos. O problema que Paulo está dizendo aqui é: às vezes nós agimos apenas pela aparência e condenamos esse que tem os pecados visíveis aqui. Já aquele outro que a gente não conhece muito, não sabe os defeitos, aquele está tudo bem. Mas a gente não procura se aproximar e ver qual é o problema daquela pessoa e tentar acompanhá-lo mais de perto. Se nós queremos ordenar alguém ao ministério, precisamos conhecer, precisamos andar junto. Se alguém tem que ser líder, que seja um líder provado para ser aprovado. No verso 25, esse quadro se inverte. Ao invés de falar de pecados, ele fala de boas obras. Isso também é verdade. Às vezes nós olhamos as pessoas que falam bem, as pessoas que têm mais iniciativa de produzir algo, de fazer algo em nome da igreja, ou em nome de Deus, ou em nome de não sei o que lá, e a gente se empolga com aquelas pessoas. Logo, as suas boas obras se tornam visíveis. Ao passo que o de outras pessoas que estão trabalhando ali no silêncio, né? sem muito holofote, sem muita luz por perto, a gente não sabe o que eles estão fazendo, mas na verdade são os verdadeiros servos que estão lá trabalhando, sem serem reconhecidos. E Paulo diz: não haja precipitadamente em relação a esses também. Cuidado para não julgar pela aparência. Às vezes, de maneira visível, parece que ele não tem muitas qualidades para ser o líder, mas talvez ele seja muito mais líder, muito mais servo, reflita muito mais a pessoa de Jesus do que aquele que de uma forma mais visível aparece. Só Deus saberá avaliar
com justiça. Por isso, todo cuidado é pouco. Também ao apoiar ou rejeitar candidatos ao ministério. Todo cuidado é pouco. Precisamos nos colocar na dependência de Deus para ter o discernimento correto de quem são aquelas pessoas que Deus efetivamente chamou. Sabe, gente, esse negócio de Deus me chamou é muito perigoso. Por isso, Paulo dá esse conselho para Timóteo aqui. Esses candidatos ao ministério devem ser provados, avaliados, para que aí então a gente possa colocá-los à frente, para não termos decepções e não levarmos outros a se decepcionarem com o Evangelho, que nem conhecem ainda o Evangelho. Precisamos tratar os líderes da igreja com respeito e com justiça, honrando-os e sustentando-os, defendendo-os ou tratando dos seus pecados, escolhendo-os com discernimento, sem parcialidade nem preconceitos. Que o Senhor nos ensine, pela sua palavra, a termos uma liderança saudável na igreja. Esse é o meu temor, essa é a minha oração. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado por ter nos deixado lições tão claras na tua palavra. Agora ensina-nos, Senhor, como igreja a praticá-las, a vivê-las, para preservar a tua igreja de decepções, para dar a esse mundo esperança de uma liderança séria, comprometida com o Senhor e com as tuas verdades, para nos dar a capacidade de corrigir os nossos líderes, de honrá-los, de saber escolhê-los. Ensina-nos, Deus, que a gente aprenda do Senhor a tomar as decisões certas, e abençoa aqueles que almejam o ministério, que almejam te servir aqui. Que lições preciosas como essa hoje possam encorajá-los a serem sérios na sua vida com o Senhor, a estarem dispostos a serem tratados nos seus pecados, nos seus erros, para que venham a ser aperfeiçoados, corrigidos, para que neles a imagem de Jesus possa ser construída. Então, Senhor, guia-nos para ser uma igreja saudável, que honra o teu nome, que prega o Evangelho de maneira fiel, de maneira simples, mas de maneira que fale do Senhor Jesus, ou aponte para o Senhor Jesus e não para nós mesmos. Ensina-nos, Deus, a sermos servos do Senhor, prontos a fazer a tua vontade. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.